muito bem recebido aqui dentro dessa casa. Eu estou me sentindo em casa, gente. Quero louvar a Deus pela vida do Vanderlei. Sem comentários, Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Ao nosso amigo Eduardo Elves, que foi uma porta para estarmos aqui essa noite. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Êxodo capítulo de número 14, versículo de número 13. Quantos encontraram? Estou com uma mensagem queimando meu coração, gente. Diz assim um texto: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Eu vou repetir mais uma vez o versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Você pode repetir no tempo 3, o versículo é número 14, todos em uma só voz, independente de qual seja a sua tradução. 1, 2, 3. Esse foi só um ensaio. Vamos mais uma vez. 1, 2, 3. Olhe para pelo menos duas pessoas perto de você, com sorriso nos olhos, sorriso no rosto. Olhe para ele, olhe para ela e diga: que bom que você veio. Duas pessoas para ouvir isso. Diga: que bom que você está aqui. Meu amigo Israel, sua esposa ali que está ali atrás, que Deus abençoe esse casal de Deus. Olhe para mim, olhe para cá. Não tem como não falar de liderança, igreja, se nós não falamos de Moisés. A respeito de Moisés, nós conhecemos muito bem. O livro de Êxodo, na realidade, é descritivo por conta da história. Na realidade, não existe uma biografia muito certa. E quem escreve o Pentateuco não se expressa de uma maneira que queira aparecer, mas expressa de uma maneira a glorificar o nome de Deus. Não por aquilo que ele era, mas por aquilo que Deus fez ele se tornar. Porque a glória não é aquilo que você é aquilo que você se torna. A bênção não é aquilo que nós somos, é aquilo que nós se transformamos todos os dias. Então, a palavra êxodo no hebraico significa saída. O pano de fundo desse texto é o capítulo número 14. É a saída do povo. Mas não existe uma saída sem ter antes uma entrada. A entrada foi por intermédio de José. Nós conhecemos muito bem a história de José. José foi palco de provas, traições, dificuldades, mas praticamente Deus se utiliza da vida de José para ser glorificado pela porta que ele vai abrir dentro do Egito. Nós conhecemos um José sofredor, um José que precisa entrar dentro de uma cisterna. Nós se angustiamos pela traição que seus irmãos o fazem passar, mas isso nada mais é do que um processo para Deus prepará-lo pelo propósito. O propósito é muito maior que o processo pode ser doloroso, mas o propósito é muito maior daquilo que eu estou enfrentando hoje. O propósito, na realidade, é que José abra a porta do Egito para o seu povo, para a sua família. A gente conhece muito pouco sobre exaltação. Nós acreditamos que exaltação é pisar em quem nos humilhou, é massacrar alguém que um dia nos ofendeu. Mas humilhação e exaltação não é isso. Na realidade, a exaltação não é aquilo que eu produzo, um sentimento daquilo que me fizeram, mas é o sentimento daquilo que Deus plantou dentro do meu ser. E o propósito de Deus para a vida de José não era que ele pisasse seus irmãos e a sua história, era para que ele abrisse a porta da sua descendência, da sua geração, e pudesse fazer com que o propósito de Deus fosse estabelecido. Por quê? Porque exaltação não é eu pisar em ninguém, é eu abrir a porta de alguém que me humilhou, alguém que me criticou. Eu abri a porta para que esse possa entrar e celebrar da vitória que Deus me deu. Eu não sei se tem alguém entendendo isso aqui. Na realidade, a exaltação não é alguém está entre a plateia e eu no palco. Na realidade, Deus não trabalha dessa forma. Por quê? Porque na história bíblica, Deus não faz palco, mas faz uma mesa perante ti na presença dos teus inimigos. Deus não tem nada a ver com o palco do teu ressentimento, mas tem tudo a ver quando Deus te usa para preparar um banquete na frente dos teus inimigos. Deixa eu profetizar, liberar isso aqui. Deus te trouxe aqui para dizer: não é
de uma forma que você queira humilhar. No teu ressentimento você não precisa usar aquilo que fizeram com aquilo que você precisa fazer, passar em rosto de ninguém, porque quando Deus te exaltar, Deus vai fazer com que você sirva, porque maior do que a exaltação da humilhação é a exaltação do serviço, daquilo que Deus te fez. O mistério está nisso, é a gente não querer humilhar ninguém. Então José vai ser palco disso, mas após a morte de José, vai se levantar um faraó. Deus permite que a geração que entrou dentro do Egito através de José cresça. Essa geração do capítulo número 1 do livro de Êxodo vai dizer que essa geração se torna fértil, numerosa, crescente. Esse povo cresce tão grande, mas tão grande, que é avassalador esse crescimento. Nem as parteiras conseguem conter o número de crescimento ali. Claro, Deus tem uma promessa de crescimento, e todas as vezes que Deus libera uma palavra de crescimento, Ele não volta atrás com aquilo que Ele disse. Que a palavra de crescimento pode não agradar ninguém, pode não agradar quem o ouve, mas na realidade o crescimento é propósito de Deus, e dentro desse propósito ninguém para. Por quê? Porque o crescimento é divino. O crescimento é tão divino, mas tão divino, que não tem trabalho braçal que impeça desse povo crescer. Não tem parteiras que anulem o propósito de Deus, daquilo que Deus quer fazer gerar. Por quê? Porque todas as vezes que Deus quer fazer produzir algo dentro de você, Ele vai fazer com que isso cresça de tamanho suficiente, que ninguém consiga anular, validar, impedir, colocar limite. Todas as vezes que Deus liberar uma palavra de crescimento, essa palavra não tem ordem humana para validar aquilo que Deus quer fazer crescer. Já tem mão levantada lá atrás? Eu vou profetizar aqui. Deus te trouxe aqui para liberar essa palavra. O crescimento vai vir. Todas as vezes que o crescimento vai vir acompanhado de perseguição. Mas não tem perseguição que anule, não tem prova que anule, não tem nada, palavra contrária que impeça o crescimento acontecer. E a palavra de crescimento, esse povo vai crescer tanto, que o faraó precisa colocar em balança justa. Então vamos anular os benefícios dos trabalhadores. Esse povo, ao invés de servir por amor, vai servir por escravidão. Esse povo aqui vai servir tanto por escravidão, que esse povo não tem salário suficiente para sobreviver. Dentro do Egito, o povo clama por justiça, porque só sabe a dor do aperto quem está passando. Então o clamor é para que Deus entre no Egito com sua mão forte. O clamor de alguém é ouvido, e Deus precisa encontrar alguém disponível. Deus precisa encontrar alguém mais alto. Deus precisa encontrar alguém. Não é alguém capacitado, é alguém que tenha disponibilidade de fazer. Porque nem todo capacitado tem coragem de fazer o que alguém está sendo chamado para fazer. Por quê? Porque nem todo mundo tem a coragem. Só que Deus não capacita quem já é capacitado. Deus capacita quem Ele escolhe. Então alguém vai ser encontrado dentro do deserto. Dentro de um que, gente? É o ambiente mais favorável de Deus tratar, é o deserto. É o ambiente que Deus trata o meu caráter e a minha personalidade. É o ambiente que eu não sou sustentado por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que Deus tem para mim. Que o deserto mais me ensina do que me maltrata. É no deserto que esse Moisés, no capítulo de número 3 do livro de Êxodo, vai ter uma vara na mão. E essa vara ele vai ter que dominar, ele vai ter que pastorear ovelhas que não são suas. Capítulo 3, versículo 1 vai dizer que essas ovelhas são do seu sogro Jetro. Então peraí, Moisés está dentro de um ambiente que ele não queria estar, está ali por foragido. Mas dentro desse mesmo ambiente que ele está foragido, Deus dá a ele uma oportunidade. Porque não existe desertos que não nos deem uma... Tem alguém aqui que já entendeu? A oportunidade de alguém era Deus colocando esse alguém para dominar e pastorear o que não era seu. Por quê? Porque antes de Deus dar um povo para Moisés, Deus vai dar a ele ovelhas que não são suas. Quando eu aprender a cuidar daquilo que não é meu, eu vou aprender a cuidar daquilo que Deus vai me dar. Tem alguém que já entendeu isso aqui? Deus trouxe alguém para liberar essa palavra e dizer: enquanto você cuida, zela, patrocina o que não é seu. Quando Deus
Deus te der, você vai saber cuidar, zelar, produzir. Pega na mão de alguém que está perto de você, segura na mão dele, fala para ele, diga: se prepare, porque está vindo o investimento de Deus para a tua vida. Esse investimento aqui, Israel, é um investimento tão grande, mas tão grande, que Deus vai falar através de uma sarça. Sarça não é uma planta, é um espinheiro, porque Deus trabalha com espinhos para estruturar a minha vida. Melhor que Deus bajular algumas coisas da minha vida é Deus mostrar as verdades nos seus espinhos, porque Deus nunca disse a Moisés que seria fácil, mas que valeria a pena. Nem tudo aquilo que a gente acha que seremos do nosso jeito, mas Deus quer moldar esse Moisés dentro desse deserto aqui. Deus quer dar estrutura dentro desse deserto. Deus dá um destino para ele. Qual é o destino? Volta de novo para o Egito. Você está aqui na terra de Moriá, volta de novo para o Egito. É um Deus que traz uma chamada para a minha vida sem precedentes nenhum. Eu não escolhi a chamada, mas a chamada me escolheu. Não sou eu que escolho aquilo que Deus tem para mim, é Ele que escolhe. E a palavra dele é volta. 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 Eu não preciso mudar teu ambiente, mas no mesmo ambiente que você saiu é o ambiente que você vai entrar. Volta. Eu estou liberando essa palavra aqui. Volta. Porque não é o erro, não é o ambiente. É porque eu queria transformar você dentro desse deserto. O erro não é o ambiente, que é o Egito. Porque dentro do Egito eu tenho um propósito, mas dentro de você eu quero gerar uma promessa. Antes de Moisés se tornar um libertador, ele precisa ser libertado. Por quê? Porque quando Deus chama Moisés, Deus disse: tira as tuas sandálias, Moisés, eu quero um encontro contigo, para mim te levar para um lugar que eu vou te fazer libertador. Eu quero te libertar por dentro. Deus nunca vai chamar alguém que queira libertar sem esse estar liberto. Agora entenda, esse Moisés vai voltar, e a palavra de ordem para esse faraó é dizendo: deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir para me adorar no deserto. A promessa de Deus, nós lemos aqui com o pastor Alex, é uma terra que mana leite e mel. Que coisa boa essa terra. Então o povo vai receber aquela palavra. Aquela palavra faz com que isso se torne um conforto para a vida deles. Há uma esperança que gera no coração do povo. A esperança daquilo que Deus faz gerar vai produzir dentro do meu coração a crença daquilo que Deus me prometeu. Que eu estou num ambiente de dor, gente. Eu estou num ambiente de escravidão. Aqui eu não como do jeito que eu quero comer, porque a escravidão corta de mim a minha liberdade. Mas praticamente Deus vai fazer com que esse ambiente se torne um ambiente desesperador. Porque o sinal de Deus vai vir e vai ter 10 sinais. São 10 pragas que Deus envia para o Egito. O problema não é o povo estar nesse Egito. O problema é o faraó que não libera o povo para ir. Porque Deus está tratando com o coração de faraó. Deus quer tratar com o coração de quem, gente? Então o erro não é teu ambiente. É quem está dentro do teu ambiente querendo impedir teu crescimento. E Deus não vai tratar só com quem está envolvido. Deus vai tratar com o ambiente que você está inserido. Porque dentro do ambiente que você está, Deus é cuidadoso com você, porque preserva os seus, cuida de você, ainda cuida do ambiente que você está. Não sei se alguém pega isso aqui. Porque as coisas podem cair, as coisas podem se destruir, mas a tua casa, a tua família, a tua parentela, quem Deus constituiu, vai continuar de pé, porque Deus fez uma promessa. São 10 pragas. Na última praga Deus vai instituir o quê? Ele vai fazer uma instituição. É a instituição sobre a Páscoa. Ele vai instituir o povo. Páscoa no hebraico vem de Pesach. Pesagem quer dizer passagem. Então isso aqui é um processo de transição. Deus vai fazer com que essa Páscoa se torne uma celebração. Se torne o que, igreja? Então esse processo de transição, Deus está falando antes do povo sair pelas portas do Egito. Porque o povo, meu pastor Alex, não saiu pela porta do Egito, mas ainda estão dentro. E Deus está dizendo: faça um culto de celebração. Que Deus é esse que antes de me abrir a porta, faz com que eu me alegre com aquilo que eu estou dentro do ambiente. Aí Deus vai dizer para o povo:
3 coisas. Quantas coisas? 3. A primeira coisa é o cordeiro, porque o cordeiro fala sobre sacrifício, e não existe adoração sem um sacrifício, porque todo nível de adoração eu preciso sacrificar aquilo que eu tenho de melhor. Então cuida do cordeiro e sacrifica o cordeiro. No sacrifício do cordeiro você passa nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, porque todo sacrifício me traz segurança. Enquanto eu estou adorando aqui, Deus está me dando segurança. Eu não sei se o irmão ali pegou ali atrás. Enquanto você está aqui nesse ambiente, Deus está dizendo para você: enquanto você adora, eu estou te cobrindo. Porque o cordeiro tem o poder de cobrir. De cobrir o quê? Cobrir a tua casa, cobrir o teu bairro, cobrir o teu ambiente. É o sacrifício da adoração. Segunda coisa que Deus vai instituir é os pães asmos, pães sem fermento. Por que Deus institui um pão sem fermento? Simples. Porque Deus fala para o povo: comei depressa. A Páscoa era preciso comer depressa. Então, esse tempo de pressa, Deus não quer que a massa cresça durante esse tempo. Por quê? Porque isso aqui fala de tempo muito rápido daquilo que Deus quer livrar o povo, meu querido Vanderlei. Então Deus não faz que certas coisas cresçam, porque esse fermento aqui representava superficialidade, e com aquilo que Deus quer tirar o povo, Deus não trabalha com a superficialidade de ninguém. Deus trabalha com algo verdadeiro. É os pães sem fermentos que não crescem. Não tem tempo para crescer, porque tem certas coisas que Deus não vai fazer crescer. Só vai te tornar original naquilo que você precisa ser autêntico. Não vai crescer certas coisas. E o problema não é crescer, é quando cresce e não é para a glória de Deus. Porque Deus não tem problema em fazer algumas coisas crescerem, só que Deus não permite que algumas coisas cresçam e se tornem superficiais. Deus não tem negócio com superficial. Então coma, se alimente do pão. Se alimente do pão, porque não pode ter fermento, mas é pão. Não é porque algumas coisas não crescem que não te alimentam. Não é porque algumas coisas não crescem que essas coisas que não crescem não podem te alimentar. Porque é melhor comer aquilo que não cresce do que crescer naquilo que Deus não está no meio. É melhor estar comendo os pães que não tem fermento e dando glória a Deus, do que ter fermento e Deus não está no meio da refeição. Então eu vou continuar adorando a Deus com o pão que eu me alimento. Terceira coisa, ervas amargas. Isso está inserido no capítulo de número 12. Deus disse para Moisés: o povo vai comer ervas amargas, porque isso representa a transição daquilo que o povo vai viver. O povo está vivendo um período amargo, sim ou não? Mas depois eles vão viver um período de doçura. Mas primeiro eles precisam provar do amargo, porque antes daquilo que Deus quer te entregar como doce, você precisa provar o amargo. Acabou glória, mas tudo bem. Porque o processo de transição é me tirar de um ponto e me levar a outro. No processo de transição eu não quero esse ambiente, mas Deus quer me levar para o ambiente que Ele me quer. E esse processo é doloroso e amargoso. Por quê? Porque o povo está sofrendo, o povo está sentindo dor, e Deus está dizendo: eu quero que o povo se alimente do que é amargo. Por quê? Porque eu quero colocar o povo numa terra boa. A terra boa está te esperando. Enquanto isso, prova o amargo. O amargo não mata, mas ele no meio da refeição me dá sustentação. Eu estou assistindo Deus nesse culto, gente. Pastor Alex, é Deus dizendo: eu te sustento, porque pode ser amargo, mas eu te sustento. A dor pode ser dolorosa, mas eu estou te sustentando. Ederson, é doloroso aquilo que eu estou sentindo, mas Deus me trouxe aqui para liberar essa palavra. Mistura com o cordeiro, porque a mistura dá sustenta. Levante a mão, por favor, para me liberar essa palavra. Deus te trouxe aqui para liberar essa palavra. Você vai continuar sustentado. Mistura com o cordeiro. Então esse Deus é o Deus do cuidado, porque Ele, antes de tirar o povo, faz a celebração. Isso aqui se torna como memorial. Entenda muito bem,
os próximos capítulos. O capítulo 13 vai ter a morte dos primogênitos. No mesmo capítulo, a liberação de Faraó. Faraó avisa para Moisés: manda o povo embora, pode ir, mas me abençoe. Mande o povo embora, mas eu te peço, me abençoe. Então é alguém que reconhece o poder de Deus aqui, porque tem gente que só reconhece o poder de Deus quando Deus começa a tirar algumas coisas. E é melhor a gente reconhecer algumas coisas quando Deus tira, do que continuar com elas sendo perdido. Deus muitas vezes prefere te ver perdendo do que te ver perdido. Por esse glória a Deus eu vou repetir. Deus muitas vezes prefere te ver perdendo. Anderson, que palavra é essa? Do que te ver perdido. Porque Deus não quer te perder com aquilo que você se perde. Então Ele quer que você continue na mesma posição, da proporção que Ele te chamou. Continue. Por quê? Porque eu não quero te perder. Eu te faço perder algumas coisas, mas eu te quero no ambiente. Deixa eu correr contra o tempo, gente. Deus é um Deus de cuidado, que o mesmo cuidado que tem com o povo dentro do Egito é o cuidado de Deus de tirar o povo. Deus não vai levar o povo pelo caminho mais fácil. Pelo caminho mais fácil, o povo de Israel sairia do Egito e tomaria a terra dos filisteus. Porque aquilo que eles conseguiram em 40 anos, meu pastor, eles conseguiriam em 3 meses, aproximadamente 3 meses. Então pensa comigo, seria mais fácil, seria ou não seria, igreja? Seria mais prático eu tomar um caminho por atalho. O atalho mostra a minha pressa com aquilo que eu quero, mas o atalho nunca me revela a pressa de Deus naquilo que Ele quer me inserir. Porque Deus quer cuidar do povo dentro do deserto. Alguns historiadores vão dizer que Deus, para tirar esse povo, precisou de uma noite. Mas Deus, para tirar do coração do povo o desejo pelo Egito, precisou de 40 anos. Então entenda, é alguém que poderia entrar no atalho e Deus está colocando o caminho. E é melhor andar com Deus no caminho do que pegar um atalho e me arrepender. Então Deus quer cuidar do povo do deserto. Por quê? Porque o deserto traz livramento. Você não entende, mas o deserto traz um tanto livramento, porque você continua no caminho do deserto e não pega um atalho de pressa. E Deus não trabalha nos teus atalhos de pressa, Ele trabalha no caminho da tua paciência. É melhor ser paciente com aquilo que Deus tem para você do que se apressar no atalho que Deus não está no meio. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho da escolha de Deus para mim. Isso aqui é um aviso para a minha geração. Não pegue o caminho da tua pressa. Tome o caminho daquilo que Deus proporcionou para a tua vida. Você não precisa se apressar, porque Deus está te preparando para a bênção que já está pronta. O ambiente já está pronto. Esse povo precisa entender isso. Aí o capítulo de número 14 vai começar com Deus dizendo: olha a direção de Deus para o povo. A direção é essa, versículo 2. Dize aos filhos de Israel que voltem. Então existe um avanço e existe aqui um retrocedo. Retroceder aqui nem sempre é errado. Retroceder nesse texto aqui não é um erro, mas é uma direção. Eu estou retrocedendo porque Deus quer que eu retroceda. Esse retroceder aqui é um cuidado, porque nem sempre estar avançado demais significa que Deus está no meio. Mas Deus faz com que eu retroceda algumas coisas e volte atrás de algumas coisas. Retroceder para onde? Voltar para onde? Pi-Hairot. A palavra Pi-Hairot significa lugar de altura. Por quê? Porque era onde as montanhas existiam. Ali tem um ambiente. E o ambiente de montanha é um ambiente que está à frente. O mar vermelho. Então peraí, há um ambiente da minha preocupação, porque parece que eu fiquei encurralado aqui. O ambiente da montanha, o ambiente é deserto, mas o ambiente tem um mar na frente. E Deus fala para o povo: acampem-se aqui, armem a tenda aqui. Israel, Deus está falando para o povo preparar a tenda e ficar naquele ambiente. Isso aqui parece uma coisa louca, gente. Que Deus é esse que ainda não me mostrou o caminho que Ele vai fazer, mas está me dizendo: acampem-se aqui, fica aqui, descansa aqui. O irmão ali entendeu, descansa aqui, é teu ambiente, fica aqui. Mas parece que eu estou encurralado porque tem montanhas. Tem o que, gente?
montanha, tem um mar na frente, tem um deserto que é meu ambiente. Só que Deus está dizendo: descansa no ambiente, descansa, descansa. Versículo 2, a expressão é como se o faraó expressasse dizendo: esse povo está encurralado, esse povo está sem direção. É o versículo 2. É como se esse povo estivesse encurralado e não ter para onde ir. Que Deus é esse que parece que me encurralou no ambiente da minha perseguição? Que Deus é esse que parece que me aperta no ambiente que Ele me quer? Que Deus é esse que tem na frente o mar vermelho e tem montanhas, só que Deus não quer me levar para a altura, Deus quer que eu faça acampamento num lugar baixo? Porque é melhor eu estar acampado num ambiente baixo, sendo guardado por Deus, do que nas alturas. Então fica aqui, embaixo, acampem-se aqui. Aí a preocupação de Deus é uma. Qual a preocupação de Deus? Ser glorificado. O irmão ali entendeu. Ser glorificado. Por que, pastor Alex? Porque Deus está preocupado em ser glorificado pelo povo, mas também Deus está preocupado em ser glorificado através da vida de Faraó. Faraó já era para ter desaparecido aqui. A história poderia ter terminado aqui e todo mundo feliz e livre. Só que uma perseguição vai surgir. Por quê? Porque Faraó não tem mais o trabalho escravo que tinha. Faraó não tem a mão de obra barata que tinha. Então ele vai se preocupar, dizendo: e agora? A gente precisa ir, fazer com que esse povo volte. Então vai surgir aqui uma perseguir. Só que todo perseguidor, ele nunca está na tua frente. Ele sempre vai estar a passos largos de você. O perseguidor, ele quer com que as coisas voltem e retrocedam ao nível que ele quer. Deus não. Deus quer que algumas coisas retrocedam, para que ele seja glorificado naquilo que ele te fez retroceder e dizer isso aqui: arma a tenda aqui, arma a barraca aqui, faz acampamento nesse ambiente. Por quê? Porque eu estou preparando uma coisa para me ser glorificado. Você não entende hoje, então arma a tua tenda, arma a tua barraca. Que alguém diz que você está encurralado, acabou para ele, não tem mais direção. Só que eu vou ser glorificado em quem te persegue, te humilha, te critica. Alguém que está indo em tua direção para destruir, eu estou indo para ser glorificado. Então entenda isso aqui: os cavaleiros e carros e cavalos de Faraó somam 600. Cada um, 600 tendo 2, dá o quê? Uma média de 1.200. Então ali tem 1.200, mas tem quase 2 milhões de pessoas aqui envolvidas. Só que a expressão de quem é perseguido é pensar que já está preso. Porque esse povo aqui não tem a mente de liberto, tem a mente de escravo. O erro não está na promessa que Deus faz, o erro está na mentalidade de escravo que eu tenho. Porque Deus, para te tirar, Ele não precisa de muita coisa, Ele só precisa abrir a porta. Só que você, para perder a mentalidade de escravidão, precisa se libertar daquilo que você ama. Que o amor pelo Egito é me dizendo que eu estou escravo. Porque esse povo somos mais de 2 milhões. É número grande em quantidade, sim ou não? Então esse povo não poderia se preocupar com a perseguição, porque a quantidade é grande. Só que a expressão deles é de alguém que está preocupado com a perseguição. Versículo de número 13. Versículo de número 12 diz assim: não é isto que te dissemos no Egito? Olha a expressão, passado, pensamento passado. Versículo 12: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no... Peraí, gente, esse povo está no deserto, mas está liberto. É melhor estar no deserto do que estar no Egito? É ou não é? Porque no deserto eu sou livre, mas no Egito eu sou preso. Mas tem gente que valoriza mais a prisão do que eu. Porque quem é preso e está acostumado a ser preso não quer se perder na liberdade. Só que Deus não te deixou preso para te fazer livre. Gente. Ele te fez livre para nunca mais você ser preso. Então Deus me trouxe aqui essa noite para trazer um alerta para alguém. É uma noite de mudar essa mentalidade de escravo que você costuma viver. Que a mentalidade do Egito é essa: acabou, a sepultura é melhor no Egito, mas Deus tem Canaã, uma terra de promessa para a tua vida. Para de pensar com o pensamento no Egito. Quem está pensando aqui que é escravo é o povo.
Que o povo está dizendo, é melhor a gente morrer lá no Egito que morrer nesse deserto. Só que esse povo está livre, é gente ingrato. É gente que não consegue agradecer pela liberdade que tem, pastor Alex. Tem gente assim, tem liberdade de poder ir e vir, ainda é ingrato. Tem ou não tem, gente? Tem. Só que essa ingratidão vai ser mais complicada, por quê? Porque estão aferindo, estão confrontando o ministério de Moisés. Segundo Flávio Josefo, Moisés vai ser constrangido aqui. Moisés vai ser colocado em um nível muito grande de confronto, porque o povo vai clamar. A expressão no texto é clamor. Clamor é um grito, mas esse grito aqui não é de alguém que está orando dizendo Deus me livra, é de alguém que vai confrontar a liderança, é de alguém que vai questionar a liderança que está à frente. Porque quem não é liberto questiona quem Deus colocou para libertar, questiona o ministério e a liderança quem Deus levantou. E tem gente que está vivendo uma prisão tão grande, mas tão grande, que questiona a sua liderança, questiona quem Deus colocou do lado, questiona se é verdade mesmo que vão te ajudar. Agora entenda bem, esse grito e esse clamor vão fazer duas coisas com Moisés. Quantas coisas? Primeiro é o conflito interno, porque Moisés é líder. Moisés é o que, gente? E todo líder muitas vezes fica ferido pela voz da palavra de alguém que está preso. Moisés sabe o que é liberdade, mas só que tem um povo que está do lado dele, que não sabe o que é liberdade suficiente. Então esse conflito vai ser interno, esse tratamento aqui vai ser interno, porque tem gente que gosta de afligir os outros por conta da sua prisão psicológica. E Deus trouxe você essa noite para libertar as cadeias que tem pegado, traçado a tua mentalidade. Deus trouxe alguém nesse culto para libertar psicologicamente. O conflito interno que Moisés vive é um conflito que esse povo está clamando, gritando, Moisés, e aí? É a primeira expressão de murmurar. Esse povo murmura porque não acredita, porque quem vive sendo incrédulo duvida de tudo aquilo que está acontecendo. Deus é onipotente, sim ou não? Sim, Deus é tão onipotente que enviou 10 sinais dentro do Egito, mas esse povo não reconhece o poder. Por quê? Porque o efeito daquilo que eu vi não muda nada aquilo que eu vivo. É alguém que fica questionando se Deus está no meio daquilo que vive por conta da perseguição. O ambiente é de perseguição, sim ou não? Sim, mas é o ambiente da minha liberdade. Acampo aqui, é minha casa. Que Deus é esse que faz um acampamento se tornar uma habitação? Porque Deus te dá tranquilidade no momento mais desesperador da tua vida. Pode ser doloroso? Pode. Tem perseguição? Tem. Mas acampa. Coloca a tua habitação aqui. Fica aqui. Não está errado a tua geografia. Está errado a tua maneira de pensar. Porque o lugar da perseguição é o lugar da tua tranquilidade. Você não conseguiu ver ainda. O lugar da perseguição que alguém está gritando, dizendo a gente vai matar. Deus está dizendo eu vou te sustentar. Alguém está dizendo eu vou acabar. Está tudo acabado. E Deus está dizendo eu estou sustentando para ser glorificado. Fica. Primeiro é o conflito interno, depois é o conflito psicológico. Porque esse conflito pode abalar minha estrutura internamente. Mas o conflito psicológico é complicado. Moisés não grita com esse povo, que a liderança não vai debater. Porque quem é líder não precisa debater com seus liderados. Só precisa expressar sobre a direção de Deus. Só precisa o quê? Expressar a direção de Deus. A expressão é essa: não temas. Moisés poderia gritar com esse povo, poderia ou não poderia? Moisés poderia dizer, vocês são tão ingratos, mas tão ingratos, que vocês não sabem que Deus tirou já vocês estão pisando no ambiente da liberdade. Só que esse Moisés aqui não vai dizer isso, ele vai se expressar dizendo, não tenha medo, porque vocês estão com medo. Só que quem Deus chama, Deus dá consolo para cuidar de alguém que está com medo. Você foi chamado por Deus para cuidar de alguém que está com um temor tão grande. Você está cuidando de alguém que está com um medo tão enorme. Deus está dizendo, eu trago consolo para você, porque eu cuido de você para cuidar de alguém que está aflito. Não tenha medo. Alguém questiona a tua liderança, alguém questiona o teu ministério, alguém questiona que Deus te chamou, e Deus me trouxe aqui para lhe dizer, não tenha medo.
lá. Não tenha temor. Tem alguém que está aflito, precisando da tua vida, de uma palavra de consolo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. O erro não é o medo. O erro é quando o medo domina a minha fé. Eu perco a fé por conta da minha incredulidade. E a incredulidade caminha do lado da murmuração. Quando eu murmuro, eu questiono quem está no meu ambiente, quem é o Deus do meu ambiente, quem domina meu ambiente. Mas entenda, Moisés vai dizer, não temais. Aí a expressão é dizendo, não temas, estai quietos. Para aí, se aquiete. A expressão é de tranquilidade. Ele poderia se preocupar porque a perseguição está vindo lá atrás. Só que ele não está preocupado, ele está dizendo para o povo, se aquiete. A palavra aqui, aquietar, é se posicionar. Sabe o que Deus estava usando Moisés para falar? Se posicionem. Porque vocês estão tão abalados, estão querendo. Só que Deus está dizendo, se aquiete, se posicione, mantenha a posição. Você não vai se abalar agora. Ajeita o cabelo, ajeita a roupa, coloca o sorriso no rosto de novo, levante a mão outra vez, canta de novo, prega de novo, adora de novo, glorifica de novo, se posicione nisso. Você não é chamado para recuar. Não recue por conta de alguém que te persegue. Continue firme, se posicionando para aquilo que Deus te chamou. Você não foi chamado para ser covarde. Se posicione. Fica na posição. Fica na posição. Estai quieto e vede o livrar. A palavra livramento aqui no hebraico significa dar espaço. E segunda coisa, dar a Faraó. É como se fosse uma ordem. Intocáveis. A expressão livramento aqui no hebraico é literalmente Deus dizendo, não vai tocar. Vede o livramento. Deus vai fazer tanta coisa, mas vai fazer com que esse povo não seja tocado, nem porque a escravidão te afligiu lá atrás. Só que Deus está dizendo para você, não vai afligir mais. Eu vou dar espaço nesse negócio. Você não vai precisar mudar de ambiente. Você não vai mudar de direção, você vai continuar na mesma direção, no mesmo ambiente, no mesmo lugar. E Deus está dizendo, eu vou ser glorificado. Porque Faraó não te toca, os cavaleiros não te tocam, as carruagens não vão se aproximar. E Deus dizendo, a voz da perseguição não vai se aproximar dos teus ouvidos. Por quê? Porque o que você vê hoje, você não vai ver nunca mais. É a voz da perseguição dizendo, está vindo. Só que a voz de Deus é dizendo, livramento. Eu vou liberar essa palavra. Deus está entrando com livramento para a vida de alguém. Alerecia. Levante a mão, por favor, levante. É uma palavra profética de Deus para a tua vida. O Senhor está dando livramento. E aquilo que te perseguia não vai mais perseguir. Aquilo que te afligia não vai mais te afligir. Porque Deus entra com livramento para trazer espaço para os teus pés. Caminha mais, anda mais, prega mais, canta mais, adora mais. Porque esse ambiente de dor não vai se tornar de novo. Deixa eu correr. O texto vai dizer isso aqui. O Senhor pelejará. O versículo termina com o Senhor pelejará. A palavra peleja aqui vem no termo de luta. Então, Moisés não está dizendo que ele vai lutar pelo povo, que a liderança reconhece quem é o verdadeiro líder. Ele é meu líder. Então eu estou submisso àquilo que ele quer. Por estar submisso àquilo que ele quer, não sou eu que vou lutar. Porque a gente não tem força suficiente para lutar. A gente é grande em quantidade, mas é pequeno em força. É por isso que Deus vai entrar com providência para quê? Para pelejar. Porque nessa luta você não vai pelejar. Você não vai precisar de uma arma.
Você não vai precisar de uma espada, porque quem comprou a briga foi Deus. Quem entrou em cena foi Deus. Eu não sei se alguém está entendendo isso, que Deus está expressando para o povo, através de Moisés, que quem comprou a briga foi Ele. Ele está dizendo: estão perseguindo? Eu estou entrando. Estão querendo anular os passos? Eu estou entrando. Estão querendo acabar com tudo? Eu estou entrando para organizar. Deus está entrando em cena para dizer: nessa luta, nessa peleja, você não briga, não levanta a espada, porque eu estou entrando para pelejar por vós. Com a permissão do pastor Alex, fique de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Fique de pé. E vós vos... Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele não precisa provar. Ele está fazendo com que o nome dele seja glorificado na aflição que o povo está passando. Deus vai ser glorificado em Faraó, Deus vai ser glorificado no povo, e Deus vai ser glorificado em Moisés. Se cale. A palavra se calar parece ser tão expressiva aqui, né, gente? Vanderlei, parece ser tão expressiva. Vos calareis. É alguém que precisa se aquietar, porque com a boca aberta para algumas coisas que Deus não te usa para falar, você está deixando algumas coisas fechadas na tua frente. Muitas vezes você fecha a porta por conta da tua voz. Só por conta da tua voz você deixa algumas portas fechadas. Sabia disso? E às vezes o silêncio é a melhor resposta de Deus agir. Porque você está questionando tanta coisa e Deus está dizendo: se aquiete, se tranquilize, porque algumas coisas que eu precisava abrir só não foram abertas porque você não entendeu que algumas coisas eu só vou fazer quando você ficar na posição que você precisa ficar. Aí a liderança vai clamar. A liderança vai o quê? Clamar. Segure a mão do teu irmão, segure a mão da pessoa ao seu lado. O clamor não se expressa aqui no texto, porque Moisés não deixa registrado, mas Moisés se expressa para Deus, porque o intuito da oração é me mudar por dentro, é me transformar. Eu não sei se ele vai responder, porque a voz do grito do povo está dizendo: e agora, a gente vai perecer? Mas a voz de Deus, que acalma o coração da liderança, é dizendo: eu cuido, eu estou cuidando. Gente, eu não te trouxe para cá para você perecer. Deus está liberando uma palavra. Eu não te trouxe para cá para você morrer. Você vai continuar seguindo. Ai, chora-se. Aí Deus fala: por que clamas a mim? Por que você está gritando, falando? Eu já ouvi, eu já escutei. Eu escutei a tua alma gritando. Eu escutei quando questionaram: será que é mesmo de Deus que Deus levantou ele? Eu escutei quando questionaram aquilo que eu coloquei na tua mão. Eu ouvi a murmuração que alguém falou sobre a tua vida, mas eu estou liberando uma palavra de ordem. Se coloque para frente, porque aquilo que estava fechado eu vou começar a abrir. A montanha está aqui ao meu redor, só que tem o mar. Aí Deus está dizendo para Moisés: marcha. Coloca o povo para marchar. Vai avante. Como é que vai acontecer? Eu não sei. Eu só sei que comece a andar. Você se calou, agora é Deus que está dizendo: ande. Você está calado e Deus está dizendo: ande, caminhe. É melhor estar calado e vendo Deus agir caminhando, do que estar falando e ver as coisas se fechando para a minha vida. Ande, caminhe, porque Deus está dizendo: eu estou começando a abrir. Feche seus olhos, por favor. Feche os olhos. Eu estou ouvindo barulho de glória a Deus aqui. São pessoas que entendem que Deus está falando essa noite. E Deus te trouxe aqui para te trazer renovação. Eu sei que a luta tem te perseguido muito.
A aflição tem confrontado o teu coração. E parece que não tem mais jeito e não tem mais saída. Mas Deus sabe, Ele é especialista em abrir caminho no meio do mar. Ele vai fazer com que os teus pés passem enxutos. Não tem lama que dissolva nos teus pés com aquilo que Deus está começando a abrir para a tua história. Deus trouxe alguém para liberar a palavra de ordem. Eu vou ser glorificado nesta perseguição. Eu vou ser glorificado através dessa luta, porque eu não paro de trabalhar em teu favor. Levante a sua voz em oração, levante, vá. Ore pela pessoa ao seu lado, vai. Isso. Quando eu pensei que tudo estava perdido para a minha vida, quando eu pensei que tudo ia acabar para mim, veio uma voz dentro do hospital que eu estava. Eu não tinha nem índice de vida. Para os médicos já tinha acabado minha história. Mas ouvi uma voz dizendo: eu ouvi te dizer assim: quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Dentro daquele quarto isolado, Deus falou comigo, pastor Alex. Me disse: eu sou o Deus do tratamento para você. Enquanto alguém está dizendo que vai morrer, Deus está dizendo: eu vou ser glorificado no meio dessa enfermidade. Enquanto alguém está dizendo acabou para ela, a história dela acabou, o relacionamento acabou, Deus está dizendo: eu vou ser glorificado dentro dessa aflição. Deus está entrando com conforto para a tua história essa noite e está dizendo: eu sou o Deus que sou glorificado dentro das causas impossíveis.